1 Reis 19. Vamos ler até o versículo número 18. 1 Reis 19, do verso 1 ao verso 18. A palavra de Deus diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra essa noite, Pai. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades espirituais, que ela seja o alimento necessário para nós, para a nossa edificação, Pai. Porque não estamos aqui para ouvir conversas, não estamos aqui para ouvir histórias de homens, nem doutrinas, Pai, mas sim ouvir a Tua voz, a palavra que sai da Tua boca, que nos alimenta, que é poderosa para transformar a nossa vida. Fala ao nosso coração, de modo que a nossa vida seja mudada, Senhor. É o que eu te peço essa noite, junto com os meus irmãos, entregando a minha vida a Ti, pedindo a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade, e esta venha a tocar nos nossos corações.
Te peço isso orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Esse é um texto, irmãos, muito conhecido da vida do profeta Elias, que inegavelmente foi um grande homem de Deus. A Bíblia nos conta as histórias do profeta Elias, as maneiras poderosas como ele foi usado por Deus. Ninguém tem dúvida de que Elias era um homem de Deus, pelos milagres que Deus realizava através dele, pela palavra profética que saía dos seus lábios e que trazia a confirmação de Deus. Todos nós podemos concordar que Elias era um homem de Deus e que foi durante a sua vida tremendamente usado pelo Senhor. Inclusive, no capítulo que acabamos de ler, ele tinha acabado de ser usado por Deus de uma forma tremendamente poderosa, porque ele enfrentou, segundo diz a Bíblia, 450 profetas de Baal, do mais baixo nível, e a todos eles enfrentou e os venceu. Elias, um único homem, cheio do poder de Deus, fez esta façanha. Elias também é aquele que falava por Deus. Tem um episódio na Bíblia em que Deus, através de Elias, dá uma palavra e não chove naquela região por 3 anos e meio, de acordo com a palavra proferida por Elias. Então não há dúvida de que se trata de um homem especial, de um instrumento nas mãos de Deus, de uma pessoa ungida pelo Senhor. E também uma pessoa cheia de vitalidade. Quando você olha a vida de Elias, as caminhadas enormes que ele dava de um lugar para o outro, indo a um lugar, indo a outro lugar, falando em nome de Deus, trazendo a palavra, a profecia aos reis, um homem quase que incansável, de uma vitalidade também enorme, dada também por Deus a ele para cumprir o seu ministério. Esse é o retrato resumido da vida desse profeta. Mas chegamos ao capítulo 19 aqui do primeiro livro de Reis, em que a Bíblia narra uma atitude estranha da parte desse profeta. Ele recebe uma ameaça de morte. E isso não era novidade para nenhum profeta daquele tempo, porque nenhum profeta contava com unanimidade, nenhum profeta agradava a todos. E o destino de muitos dos profetas foi morrer mesmo por mãos de outros iníquos, não é? Que matavam os profetas, como o próprio Novo Testamento se refere aos pais do Antigo Testamento, dizendo que eles matavam os profetas. Então, não é novidade que a vida de Elias como profeta pudesse correr risco, perigo. Mas, no episódio descrito aqui, a gente encontra um Elias diferente, porque recebe essa ameaça e se vê tomado naquele momento por um medo, por uma angústia, por uma incerteza, que é estranha à vida desse profeta. Veja, vamos voltar ao capítulo 19 e vamos ler o versículo 2. Aqui um personagem conhecido também na Bíblia que faz a ameaça. Jezabel, esposa do rei Acabe de Israel, ela recebe a notícia de que os 450 profetas de Baal, que estavam sob o seu domínio, foram mortos por Elias. Então, ela traz essa palavra. Versículo 2 diz assim: Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Em outras palavras, Jezabel manda um recado dizendo: amanhã a essa hora você vai virar presunto, uma linguagem popular do pastor Maurício. Amanhã a esta hora você vai morrer do mesmo jeito que você matou cada um dos 450 profetas que estavam a meu serviço. Eu vou fazer com você o mesmo que você fez com eles. É uma mensagem. Não tinha torpedo naquela época, não tinha Facebook, mas as mensagens chegavam. E a mensagem chegou a Elias nesses termos: você vai morrer amanhã a esta hora,
porque eu quero que qualquer coisa me aconteça, que os deuses se voltem contra mim, se não for verdade o que eu estou te dizendo. Foi a palavra dessa mulher maligna ao profeta Eliseu. E aí a reação inesperada que a Bíblia revela aqui sobre o profeta, o versículo 3, diz que ele, temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida, o que ele fez? Foi embora. Teve medo o profeta. Profeta Elias, homem de Deus, com todos aqueles predicados que eu falei ainda há pouco a você, ele teve medo. O que significa isso, irmãos? Em primeiro lugar, significa que ele é gente. Tem gente aqui essa noite? Gente tem medo. Amém? Quem não tem medo de nada é robô. Robô não tem medo. Você programa o robô, ele vai lá, ele entra no fogo, entra na pedra, faz... e volta enquanto tiver energia, ele faz. Você mandou, pronto, não tem medo nenhum. Qualquer ser humano está sujeito ao medo. Por mais que seja estranho alguém com o poder de Elias, com a unção de Elias, com tudo aquilo de bom que Deus colocou, parece estranho, mas ele é gente, ele não deixa de ser gente, ele não deixa de ser humano, não é? Então, ele tem medo ao ouvir aquela palavra maligna daquela mulher ameaçando a sua própria vida. E então ele foge. O medo se apodera do profeta de maneira que ele não fica mais onde está e bate em retirada. E veja o que acontece então como consequência. Versículo 3 continua dizendo que ele se foi para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. A partir daqui, a Bíblia começa a mostrar o estado de espírito do profeta Elias. Como que esse medo afetou a vida dele? Como eu disse, medo é normal. O ser humano tem medo. O medo, às vezes, até é terapêutico, porque ele evita alguns problemas que a gente pode passar quando diz que não tem medo. Como eu já disse aqui várias vezes, só morre afogado quem acha que sabe nadar, né? Não tenho medo do mar, é esse que morre afogado. O que tem medo, ele não morre, porque ele não vai lá, né? Ele fica na beirinha, bota o pé, molha a cabeça e sai, não é isso? Quem tem medo não morre afogado. Mas quem não tem medo é o que morre afogado. Então o medo tem suas peculiaridades, até algumas delas vantajosas. Mas o que ele pode gerar na gente é que é o problema. E a Bíblia, que é um livro que mostra tanto a força quanto a fraqueza dos homens, e isso é muito importante, né, da parte de Deus, mostrar essa realidade para nós, ela começa a mostrar a partir do verso 3, que esse medo afetou Elias de uma forma diferente, que foi além do normal, que foi além do natural, daquilo que é inerente ao ser humano. O medo atingiu uma proporção maior, que fez mal, e mal demais, ao profeta Elias. E a Bíblia começa a contar para a gente como se desenrolou essa história. Alguns sintomas que Elias apresenta aqui são os sintomas que muitos de nós podem apresentar se nos deixarmos dominar pelo medo, por esse sentimento que pode se tornar tão prejudicial à nossa vida. Elias, por causa do medo, a primeira coisa que fez, o versículo 3 diz, foi fugir. Ele foge. E logo em seguida, o que acontece? Ele deixa o seu moço. O profeta sempre era acompanhado por um moço, por um ajudante, por um discípulo de profeta, que estava ali para ajudá-lo, para aprender com ele, para receber dele um pouco daquela unção. Elias estava acompanhado, mas quando veio o medo, ele deixa o moço de lado. O medo provoca na gente também esta iniciativa de buscarmos a solidão, buscarmos o isolamento. Há uma tendência ao isolamento quando nós somos dominados pelo medo. Há uma tendência a um afastamento. E Elias apresenta isso, segundo diz o texto bíblico. Depois, no verso 4, a Bíblia diz: ele mesmo, porém, se foi para onde? Para o deserto. Caminho de um dia. E veio e assentou debaixo de um zimbro
e pediu o quê? Pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Outro sintoma apresentado por Elias depois deste isolamento, deixar o seu moço. Ele deixa e vai para onde? Para o deserto. Como uma fuga, como um lugar onde ele não poderia ser encontrado. Ele quer fugir de tudo e de todos. Ele não quer enfrentar nenhuma situação, nenhum contratempo. Ele vai se isolar completamente no deserto. É uma tendência também apresentada pela pessoa que se deixa dominar pelo medo. E no final, quando chega e se coloca abaixo de um zimbro e tenta ali descansar, o que ele pede para Deus? A morte. Um homem que tantas vezes foi usado por Deus e viu o poder de Deus de maneira tão tremenda na sua vida, agora está deprimido. Agora está querendo morrer. A vontade dele é morrer. Então é outra característica que apresenta uma pessoa que se deixa dominar pelo medo. Talvez não queira morrer propriamente dito, mas a pessoa apresenta um negativismo muito grande. Uma angústia muito grande no seu interior, que deseja o isolamento, que não deseja contato com ninguém, que deseja o pior, que pensa no pior. Ela então começa a ficar uma pessoa negativa, que só enxerga o pior de todas as coisas, e o grande profeta Elias está assim, e a Bíblia está mostrando completamente como ele está, pedindo a morte, pedindo para ser esquecido, querendo ficar sozinho, longe de todo mundo, e são os sintomas que Elias está apresentando por estar, nesse momento, dominado pelo medo. E aí a gente vê como nós podemos, irmãos, passar por isso. Se Elias passou por isso, não quer dizer que eu vá passar, mas que é uma possibilidade, porque eu e ele somos homens, vocês todos somos homens e mulheres, seres humanos como qualquer outro. Podemos enfrentar situações assim, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo usado por Deus, sendo instrumento de Deus. É uma evidência bíblica esta história. Mas há também aqui algumas lições importantes sobre aquilo que Deus faz quanto a isso. O que Deus faz com Elias, porque ele está apresentando essa fraqueza. O que Deus faz com ele, porque ele não está se portando como antes, o poderoso profeta que enfrentou os profetas de Baal. Deus simplesmente não o abandona. Versículo 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo. De quem era o anjo? Do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Veja que apesar disso, irmãos, Deus não abandona o profeta Elias. Olha que consolo para nós. Até diante de uma fraqueza nossa, não estou justificando o comportamento de Elias, mas creio que estamos sujeitos a algo assim. Mas mesmo diante disso, Deus não descarta a gente, entende? Deus não está procurando heróis, irmãos. Deus conhece a nossa essência. Enquanto Elias pôde ser usado como um herói, ele foi. Há poucos momentos ele foi um herói de Deus. A Bíblia narra a sua batalha contra os 450 profetas de Baal. Mas agora ele não é um herói. Ele agora é um soldado ferido. Ele é um homem doído, sofrido, por causa de um medo, de uma angústia. E nem por isso Deus o descarta, o abandona. Muito pelo contrário. Deus manda o anjo 2 vezes cuidar de Elias. Você já leu a palavra no Salmo 91 que diz que o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te guardem, para que você não tropece numa pedra? Estava lá o anjo ao lado de Elias, trazendo comida. E ele dormindo, ele pedindo para morrer, ele numa tremenda crise existencial naquele momento,
mas o anjo do Senhor cuidando do profeta naquele momento, trazendo o alimento, trazendo a palavra, trazendo o conforto, trazendo o cuidado que Deus tem para conosco. Pensa nesse cuidado, irmãos, com a nossa vida, mesmo diante das nossas falhas e diante dos nossos erros. Mas o problema é que quando nós nos deixamos levar, como Elias se deixou levar por esse medo, por essa angústia que se transformou numa depressão, nesse estado de espírito, a gente acaba não percebendo o cuidado de Deus. Veja, o medo se torna tão pernicioso que a gente nem percebe que Deus está cuidando da gente. Quando nós nos deixamos dominar por um sentimento dessa qualidade, a gente pode tornar-se até ingrato para com Deus. E é o que eu tenho visto na vida de muitas pessoas. Estão tão angustiadas, tão sofridas, tão cheias de medo, tão cheias de pavores, que elas nem percebem o quanto Deus as ama e o quanto Deus tem cuidado de cada uma delas. Veja o que aconteceu com Elias no versículo 8 e no início do versículo 9. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Assim Elias procedeu depois que o anjo cuidou dele e o serviu. Mas o que ele fez depois disso? Caminhou e entrou aonde? Uma caverna. Mais uma fuga, mais um escape, mais um esconderijo. Não estava ainda convencido do cuidado de Deus sobre a sua vida, a ponto de fazê-lo enfrentar Jezabel. Se você enfrenta 450 profetas, por que você não enfrenta uma mulher? Nada contra as mulheres. Amém? Mas vocês são mais fracas do que os homens, pelo menos fisicamente. Alguém não concorda com isso? Pelo menos fisicamente vocês são mais fracas. E o cara enfrenta 450 profetas, mas não consegue enfrentar uma mulher. E mesmo depois de todo o cuidado de Deus, mandando o anjo para servi-lo, para alimentá-lo, ele ainda tem que entrar na caverna. Ele ainda tem que se esconder. Ele ainda está 40 dias depois curtindo esta fossa, curtindo essa depressão. 40 dias depois ainda está com medo. Irmãos, agora a coisa já começou a deixar o nível da normalidade. Já não é mais normal. Eu disse ainda há pouco que é normal ter medo, que nós somos seres humanos. Agora, ser dominado por um medo há 40 dias e 40 noites e agora sair do deserto e ir para a caverna. Não, já estou começando a ficar doente. Elias já está começando a ficar doente, talvez até mentalmente doente. Né? Por quê? Porque extrapolou o nível da normalidade, que o medo é normal para todo ser humano. Mas quando ele chega ao ponto de me dominar, de me isolar, de me deprimir, a ponto de eu não querer mais ver ninguém, sair, fazer mais nada, aí há um sinal de alerta. As coisas não estão muito bem, não estão muito boas para o profeta. Tanto que, na caverna, quem é que está ali para falar com ele? O Senhor. Agora o Senhor está ali, pessoalmente, para falar com Elias. No versículo 9, a palavra diz, depois que ele entra na caverna, eis que lhe veio o quê? A palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor diz a ele? Que fazes aqui, Elias? Agora Deus está querendo sacudir o profeta, porque é assim que funciona, irmãos. A gente, às vezes, precisa ser sacudido por Deus. Eu, às vezes, tenho vontade de sacudir algumas pessoas aqui na igreja. Eu tenho que me conter para não sacudi-las. Porque eu sou muito grande, pode ser que eu sacuda demais, né? E aí uma tragédia aconteça. Mas dá vontade de sacudir alguns, não dá? Porque você vê pessoas que não percebem que estão erradas, que não estão certas no seu comportamento, que não é correto a forma que estão encarando os problemas nem a vida, e que não é normal, não é natural. A normalidade do medo já ficou para trás. Ele agora já está vivendo um medo anormal, doentio. E eu não quero ser doente. Amém? Eu não quero ter um medo doentio.
Um medo normal é até saudável, como eu disse, mas um medo doentio me entreva. Então, quando Deus encontra Elias agora na caverna, ele não tem conversa com Elias. Ele não tem outra conversa a não ser dizer: meu filho está fazendo o que aí? Se fosse eu dizendo, eu diria: ficou maluco? O que você está fazendo nessa caverna? Está afim de uma bolacha? Esse é o meu discurso, né? Não é o de Deus. Deus é mais educado, ele perguntou só assim: o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo nesta caverna? Irmão, será que Deus vai ter que falar isso contigo também? Se você ficar nessa de entrar na caverna e ficar na caverna, você não nasceu para viver na caverna. Amém? Você nasceu para viver na presença de Deus. Elias é profeta. Você é profeta, sabia disso? Você é de Deus. Você é homem e a mulher de Deus. Tem homem e mulher de Deus aqui essa noite? Você é homem e mulher de Deus. Você não tem que viver na caverna. Você não tem que ficar dominado por um medo. Você precisa sair da caverna. Você precisa enfrentar e vencer. Então Deus simplesmente pergunta: meu filho, o que você está fazendo aí? É como quem diz: eu não criei você para uma caverna. Aliás, uma caverna não é um lugar bom, porque normalmente uma caverna é um lugar escuro. E a Bíblia diz que nós cristãos não somos da noite, somos do dia. Nós não somos da escuridão, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Há toda uma analogia aí. Que negócio de caverna, ficar na escuridão, né? Não, você não é da caverna, não. Você é da luz. E você tem que viver na luz. E a Bíblia diz que as tuas obras têm que brilhar, para que vejam as tuas obras e glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Mas no que glorifica a Deus a minha vida deprimida? No que glorifica a Deus a minha vida amedrontada? Cerceado de qualquer coisa porque tenho medo. No que isso glorifica a Deus? No que isso se torna o meu testemunho do poder de Deus? É um contrassenso. Elias está dentro de uma caverna. Um profeta poderoso daquele dentro de uma caverna. Deus diz: não, não é possível isso, como você pode estar aí. Eu não criei você para ficar vivendo essa depressão. Eu não fiz você, não te investi de autoridade e poder para que você fique agora dentro de uma caverna, isolado, sem ninguém, sozinho, pedindo para morrer. Não foi para isso que eu te chamei. Deus está falando com você essa noite. Se você está vivendo essa situação, se coloque no lugar de Elias. Saia dessa caverna. Liberte-se desse medo que não te deixa viver. Liberte-se desse medo que não tem razão, que é infundado, porque Deus é com você, sempre foi com você, e nunca te abandonou, e nunca vai te abandonar. Elias teve provas disso. Deus mandou um anjo com comidinha para ele. Quer mais prova disso, irmão? Bom, se Deus mandar um anjo com comidinha para mim, eu não sei o que eu faço, não, irmão. Eu enfrento qualquer um. Pensa bem. Que coisa mais real do que isso? O que mais você quer de prova para saber que Deus está contigo? De saber que Deus é por você? O que mais a gente precisa? Não há lugar para medo, para covardia, para ficar entrevado dentro de uma caverna. Isso não é para nós. Mas Elias não entende isso. Elias quer argumentar com Deus. E esse filme eu já vi várias vezes. Eu já fiz várias pregações aqui sobre esse tema, sobre medo, angústia, depressão, sobre essas coisas. Mas a pessoa que está vivendo isso, ela sempre tem uma razão para isso. Veja, eu não estou discutindo razões. Eu não quero discutir razões. Eu não quero ouvir razões. Eu quero falar para você da palavra de Deus. A palavra de Deus não admite razões, ela precisa ser obedecida ou rejeitada. Não é para ser argumentada. Mas Elias não entende isso. Quando Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele explica. É igual a gente. A gente quer explicar o inexplicável. A gente quer explicar a falha, explicar o erro, explicar o medo, explicar por que eu me tornei inútil, explicar por que eu estou nessa fossa. Não tem explicação. Não é para explicar, é só para mudar. Mas Elias também tem essa tendência que eu vejo das pessoas hoje, até dentro da igreja, de querer justificar a tristeza.
Ah, você está falando assim que sua vida é fácil, queria ver se eu tivesse a minha, aí você ia ficar como eu e tal. A pessoa quer vencer a discussão. Ela quer afirmar que ela tem razão para ser triste. Ela gosta de ser triste, ela quer ficar encontrando motivos e se esconde atrás desses motivos. Exatamente como fez Elias, no versículo 10, está escrito assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Esse discurso me dá nojo, sabia? Dá vontade de dar uma bolacha em Elias. Se eu fosse Deus, eu dava uma bolacha em Elias. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque, veja, olha a explicação que ele dá. O que você está fazendo aí, Elias? Não, Deus, eu estou aqui porque o Senhor sabe, né? Eu sou bom. O Senhor sabe que pode contar comigo, né? Porque o Senhor sabe que eu tenho sido zeloso pela sua obra. Começa a enumerar o seu currículo para Deus. Como é ridículo isso, né? E ele começa a dizer: não, eu tenho feito a sua obra, e olha, eu sou melhor do que os outros, porque Israel deixou a tua aliança, Israel está servindo Deus, Israel derrubou altares, mas eu não, eu sou um cara bom, eu fiquei, só eu sou o único profeta que presto no mundo, eu sou o único com quem o Senhor pode contar, eu só fiquei, e mesmo assim estão querendo me matar. Olha que injustiça, Deus. Irmãos, as pessoas fazem isso. Eu vejo pessoas fazendo isso o tempo todo. Ao invés de mudarem a sua reação, a sua vida, elas se justificam. Elas enumeram razões para serem assim. E o pior, continuam assim. Quanto mais razões você enumerar para justificar o seu comportamento, mais você vai permanecer nesse comportamento. A única maneira de alguém mudar um comportamento é admitir que o comportamento é mau e trabalhar para mudá-lo. Enquanto você disser, eu sou assim porque isso e isso me aconteceu, você vai continuar assim a vida inteira. Não há como mudar enquanto a gente justifica os nossos erros. E diz, não, eu faço isso porque fizeram isso comigo, eu sou assim porque na infância eu fui abusado. Você vai ser assim a vida inteira. Então Elias está trazendo o seu currículo. Na verdade, ele ainda está dizendo, o Senhor é injusto. Nas entrelinhas, ele está dizendo para Deus, o Senhor é injusto. Porque mesmo eu sendo fiel, mesmo eu fiquei sozinho como profeta, mesmo eu sendo aquele cara íntegro, o Senhor deixa que alguém queira me matar. Em outras palavras, ele ainda está culpando Deus. O último ponto da depressão é essa, é a culpa de Deus. A pessoa culpa a Deus. Aí ela chegou no fundo do poço mesmo. E Elias está assim, culpando a Deus. E Deus tem uma paciência, irmão. Eu queria ter só um pouquinho da paciência de Deus. Eu acho que eu tenho um pouco, mas não o suficiente. Porque Deus olha para Elias, falando isso tudo, e aí ele diz assim no verso 11. Disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E a história vai como a gente conhece. Mas o que Deus diz a ele? Não diz nada de novo. Deus só diz de novo, sai da caverna. Primeiro ele diz, por que você está na caverna? Aí ele argumenta, joga a culpa em Deus, fala tudo, destila toda aquela amargura, e Deus diz para ele, sai da caverna. Só isso que Deus fala para ele mais uma vez, mostrando, querendo fazer ele enxergar, meu filho, para com essa história, apenas obedece, sai desta caverna. Caverna não é para você, maldição não é para você, sai dessa lama, jacaré. Sai dessa fossa. Você não pode continuar desse jeito. É só isso que Deus fala para ele. E aí, depois que Deus fala isso para ele, Deus ainda é tão bom que dá uma colher de chá para ele. Dá uma demonstração de quem ele é. É o texto que vem a seguir, que nós começamos a ler. Vem lá uma ventania que até quebra as pedras, mas Deus não está na ventania. Versículo 12 diz, depois vem um terremoto, mas Deus não está no terremoto.
Depois vem o fogo, mas Deus não está no fogo. Mas depois vem um cicio tranquilo e suave. O que isso quer dizer? Deus está mostrando para Elias quem ele é. Deus está num ato de extrema bondade, de extrema paciência, mostrando para o profeta quem ele é, como se o profeta não o conhecesse. Você tem dúvida de que Elias sabia quem era Deus? Mas a gente fica tão doido quando se deixa dominar por essas coisas, por medo, por angústia, por esses troços. Você fica tão doido que você até esquece quem é Deus. Aí Deus tem que lembrar para você. E aí mostra ventania, mostra um terremoto, mostra um fogo, mostrando poder. Mas na essência diz, ele não está em nada disso. Mas quando ele fala num cicio suave e tranquilo, Elias reconhece que ali está o Senhor. Então ele mostra que nem sempre ele está nas coisas grandes e barulhentas, mas muitas vezes está nas coisas suaves e tranquilas, mostrando para Elias tudo aquilo que Elias já sabia dele. Nenhuma novidade, ele é profeta, é íntimo de Deus, mas parece que o medo deixou ele louco, a ponto dele nem lembrar mais quem é o Senhor e qual a essência de Deus. E aí, irmãos, você acha que Elias mudou? Nem assim. Versículo 13 diz assim: ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, o que Deus diz para ele? Que fazes aqui, Elias? Ô, paciência de Deus. Mais uma vez, o que você está fazendo? Eu gosto desse texto, que eu fico imaginando a cena, irmãos. Elias enroladinho, né? Você imagina isso? Aqui como é que o texto diz. Envolveu o rosto no seu manto, aí vai para a porta da caverna. Sabe aquela carinha de sofredor, aquela carinha de derrotado. Tenham pena de mim, o rostinho lá no manto. Encosta, vida, estou morrendo aqui. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, que vontade de dar um soco no estômago dele, né? Fala sério, não dá? Pensa bem comigo, hein? Está ele lá, aquela carinha de sofredor, enroladinho no manto, né? Ai, tenham pena de mim. Deus olha para ele e diz, meu filho, sai dessa caverna. Sai dessa caverna, meu filho, porque isso não é para você. Mais uma vez Deus fala isso para ele. E o que ele faz, irmão? Ele não sai da caverna. Ele responde de novo, versículo 14, ele fala de novo, não vou nem ler que me dá raiva. Ele fala de novo a mesma coisa que falou antes. Eu tenho sido zeloso, eu tenho sido bom, ninguém presta, só eu presto, então querendo me matar. A mesma resposta, gente. Parece que a pessoa dominada pelo medo fica maluca mesmo, né, irmão? Começa a falar as mesmas coisas, não muda. Eu já vi isso várias vezes. Você fala com a pessoa, mas ela sempre dá a mesma resposta. Ela sempre justifica, querendo que você concorde com ela, que ela tem mais é que ficar triste mesmo. Eu não concordo e não vou concordar nunca. Deus não te fez para ficar triste. A Bíblia que eu leio diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você quer ouvir diferente, vai para outra igreja. Porque aqui eu leio a Bíblia diz isso. Chorar é normal. Uma noite. Passar uma semana chorando já é doente mental. É isso que a Bíblia diz. Ter medo é normal. Agora, ficar com medo, escondido na caverna, não vivendo, é loucura. Vai para o hospício. É isso que a Bíblia diz. Então, meu amado, a gente tem que entender o que a palavra de Deus está nos dizendo e requerendo de nós. Mas Elias está com ideia fixa. Está repetindo as mesmas coisas. E Deus está só dizendo para ele, sai dessa caverna, meu filho. E aí Deus dá uma palavra final a Elias, que tem muito a nos ensinar também. Versículo 15, em verso 16, Deus diz assim, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Veja o que Deus diz a ele com essa resposta. Eu não sei se você entendeu bem a resposta de Deus. Ele continua dizendo que ele tem razão em estar assim, porque ele era um único bom, porque está aquela ladainha que a gente já conhece. Mas o que Deus diz para ele? Diz que você não foi chamado para ficar nessa caverna. Você foi chamado para ungir as pessoas.
Você foi chamado para ser instrumento de bênção de Deus. Eu ainda quero usar a sua vida como um instrumento de bênção. Veja, se fosse Deus, jogava ele fora. Mas Deus não joga ele fora. Deus ainda dá a ele uma oportunidade. Você ainda vai ser usado por mim. Você vai sair daqui e vai ungir 3 pessoas. Dentro dos meus propósitos. Você ainda estará dentro dos meus propósitos. Você ainda vai ser fonte de bênção para outras vidas. É o que Deus diz a ele. Só que tem um problema nisso. É uma bênção, não é, irmãos? A maneira como Deus trata, dizendo, você ainda pode ser bênção, você ainda pode ser útil, você ainda vai ser instrumento. Me obedece. Ele foi e obedeceu. Só que há um detalhe. Ele diz, você vai ungir Eliseu. E ele será profeta em teu lugar. O detalhe que às vezes a gente não percebe é que o grande profeta Elias perdeu o seu ministério nesse dia. Porque deixou que o medo o dominasse. Deixou que isso o acorrentasse emocionalmente, de modo que a sua utilidade para o futuro foi comprometida. Não que Deus tenha descartado Elias. Não, Deus não fez isso. Deus é Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus manda o anjo cuidar dele. Deus protege ele até o final. Deus ainda dá uma chance dele ser usado e ungir. Deus, depois disso, o leva para o céu, mas o ministério ele perdeu naquele dia. Ungirás Eliseu no teu lugar. Talvez Elias ainda pudesse fazer muito mais coisa do que fez, mas ele perdeu com isso. Perdeu porque deixou que o medo o dominasse. Eu fico pensando quantas pessoas perdem coisas tão maravilhosas, porque o medo as domina, porque o medo as aprisiona de tal maneira que elas deixam de fazer e viver coisas tão maravilhosas, de ser instrumentos nas mãos de Deus, por muito mais tempo. Elias ainda poderia ter muito mais tempo de bênção diante de Deus, mas nesse dia ele foi destituído do seu ministério profético por causa desse medo que o dominou. Versículo 17 diz, quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Deus ainda está dizendo para ele o seguinte, fica tranquilo, Elias, ninguém vai te matar não, eu estou no controle de tudo. Eu é que digo quem vive e quem morre. A gente tinha que aprender isso, irmãos. É Deus que diz quem vive e quem morre. É Deus que sabe o dia que você vai morrer. É Deus que sabe o dia que Ele vai te chamar. Então podem te ameaçar, podem fazer o que for. A tua vida está nas mãos de Deus. É Deus que cuida disso. Então não há motivo para o medo. Medo não acrescenta nada à vida, irmãos. A não ser no exemplo da natação que eu dei aqui. Fora isso, se tornou doentio. Pelo contrário, abrevia a tua vida, porque você definha em vida. Você se tranca numa caverna onde há um mundo tão lindo lá fora, porque o medo simplesmente dominou o teu coração. E para terminar, Deus ainda dá a ele uma palavra que serve para nós. Versículo 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias pensou que era só ele. Por 2 vezes ele diz para Deus, só eu fiquei fiel ao Senhor. E Deus diz para ele, Elias, você está redondamente enganado. Você não é o único fiel. Tem 7.000 que eu conservei em Israel. Tem 7.000 além de você que você não viu, nem sabe que existe. Mas eu conheço, porque eu que conservo. Eu que chamo, eu que mantenho, eu que sustento, e fui eu que sustentei esses 7.000. E eles estão aí, quer você queira, quer não. Você não é o centro do mundo, Elias. Você não é o centro do mundo, por mais que você ache que é. Por mais que você ache que você é o mais infeliz do mundo, o mais triste do mundo, o mais pobrezinho do mundo, você não é. Tem muito mais do que você conhece. A vida tem muito mais coisa do que você é capaz de perceber, mesmo sendo esse profeta tão ungido pelo Senhor. Entenda isso, meu irmão. A vida tem muito mais coisa para a gente conhecer que a gente não entende, não percebe.
Deus tem muito mais para nos ensinar do que a gente é capaz de imaginar. Por isso a gente nunca sabe o suficiente de Deus. Deus tem muito mais para revelar a nós. E há muita surpresa nos aguardando aí no futuro. Sabia disso? Mas o que eu quero deixar para você é essa palavra de Deus para Elias. Sai dessa caverna. Aí não é o teu lugar. Amém? Sai disso aí. Deixa essa tristeza. Deixa essa depressão. Larga esse medo e vem para a vida. Vem viver enquanto você tem a vida. Viva, porque ela é um dom de Deus. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Na caverna não é possível. Amém? Que Deus abençoe você.